Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Tive sumida aí uns dias, né? Peço até desculpa, porque acabou que eu não estava tendo muito tempo de fazer os vídeos, né? De fazer as gravações e editar, porque eu tive que passar uns dias aí no hospital, né? Minha mãe teve internada bem grave, mas graças a Deus está bem agora, né? Tá se recuperando bem, ainda está no hospital, mas é só mesmo para fazer alguns check-ups importantes, tá bom? Só dando uma satisfação aí do porquê que eu tô sumida aí, tá bom? Mas se Deus quiser eu vou continuar gravando os vídeos, né? O conteúdo, né? E até tentar gravar também conteúdos de aulas mesmo, né? Sem ser só de questões de prova, tá? Mas assim, nós vamos ir bolando coisas novas aí. Continuo esperando, né, que vocês comentem, né, os vídeos aí. Preciso saber ideias também que vocês queiram, né, alguma dúvida mais específica, tá bom? Pra gente poder estar construindo aí um canal bem bacana, com um objetivo bem bacana aí, que forneça conteúdos importantes para você, né? Espero que ajudem bastante aí os conteúdos que a gente tem postado, tá bom? Esse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre infrações e penalidades, né? Algumas questões sobre infrações e penalidades. Vou dar algumas dicasinhas antes, né, de começar algumas questões mais específicas, e vou mostrar, né, um pouquinho a diferença. Sei que muitos têm muita dificuldade nessa matéria. Eu falo que não é uma matéria assim mais fácil, eu falo que é as mais difíceis que tem, né, na questão de prova, mas tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Vai dar uma clareada boa aí nas ideias aí, tá bom? Vamos pro vídeo e eu espero que antes de entrar no vídeo, né, espero que você já ativou o seu sininho, se inscreveu no nosso canal, compartilhe com seus amigos, né? Tenho certeza que pode estar ajudando alguém, né? Pode estar compartilhando com algum colega aí que, né, tem o interesse de tirar carteira ou até mesmo para divulgação aí pra gente também, tá bom? Então vamos ao vídeo. Então, pessoal, vou tentar ser breve, né, nas explicações aqui pra gente passar para as questões, tá bom? Quando a gente fala na questão de penalidades e medidas administrativas, nós temos algumas dicas, né, que eu costumo passar para os alunos. E são dicas, eu falo que são dicas bastante importantes, né? Nessa questão de interpretar até mesmo uma questão de prova, né? Na hora que a gente tem uma prova e tudo, são dicas importantes, né? Então, a primeira delas existem as penalidades, existem as medidas administrativas. Quando a gente fala que uma medida administrativa, ela é um complemento de uma penalidade, é porque nem sempre vai acontecer uma medida administrativa cabível, né? Então, nesse caso aí, a gente tem, às vezes a gente tem alguma penalidade e que na realidade a gente não vai ter uma medida administrativa, tá bom? Então, é só para vocês entenderem que penalidades, a gente sempre, normalmente vai ter, por exemplo, parei numa blitz porque estava dirigindo na contramão. Aí parei na blitz, vou tomar uma multa. Com certeza uma multa como medida administrativa, como penalidade a gente vai ter. Então, como penalidade a gente teria essa multa, mas em tese não geraria uma medida administrativa, por exemplo, entendeu? Então, assim, nem sempre vai acontecer as medidas administrativas. Em alguns momentos sim, em outros não, né? Então, só para entender, medidas administrativas é um complemento, beleza? A gente tem um outro aqui só para poder compreender melhor, né? Quando a gente fala que as penalidades aqui, ó, elas começam com letras aleatórias, tá vendo aqui, ó? Nós temos advertência por escrito, nós temos multa, nós temos suspensão da CNH, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Como medida administrativa, nós temos retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação,
recolhimento do CRLV, que é o licenciamento, ou do CRV, que é o recibo, recolhimento de animais e realização de teste de dosagem. O único que não começa com R é o transbordo do excesso de carga. Então, existe uma semelhança, né? Quando a gente fala assim, medidas administrativas, são aquelas que começam com a letra R e começam com a letra T. Então, só para ficar claro, a gente sabe separar penalidades de medidas administrativas pelas iniciais das palavras, né? Se começar com letras aleatórias, automaticamente são penalidades. Se começar com as letras R ou T, são medidas administrativas, tá bom? Então, vamos às questões aí agora. Então, na primeira questão que a gente tem, nós vamos ter que... Perguntando assim, ó. Não ocorrerá o recolhimento do CRLV. Quando a gente fala CRLV, é o licenciamento do veículo. Então, quando que não ocorrerá o recolhimento dele? Então, esse não aqui a gente tem que frisar bem, né? E ficar. Quando que não vai acontecer esse recolhimento do licenciamento? Se houver suspeita da autenticidade do documento do licenciamento anual, então, quando a gente tem uma suspeita que a autenticidade desse documento seja falsa, o agente de trânsito, né, ele pode aplicar a medida administrativa de recolhimento do CRLV, tá bom? Então, nesse caso, vai ter o recolhimento. Letra B aqui, ó. O responsável deixar de promover a baixa do registro irrecuperável ou definitivamente desmontado. Quando a gente tem algum carro que deu PT, né, perda total, ou é irrecuperado, no caso, a gente, como proprietário desse veículo, a gente tem que solicitar a baixa do registro desse carro. Enquanto a gente não solicitar a baixa do registro desse carro, esse carro ele vai continuar existindo para o Detran. Então, a gente precisa comunicar a ele que não existe mais o registro desse carro, tá bom? Então, nesse caso, quando a gente fala de carros irrecuperáveis ou definitivamente desmontado, o recolhimento do CRLV acontecerá, tá bom? O prazo de licenciamento anual estiver vencido, toda vez que a gente estiver andando com o documento, que seja 2022, nós já estamos em 2023, e você está andando somente com 2022 ainda, você não será considerado licenciado, né? Então, nesse caso, o agente de trânsito irá recolher o seu CRLV, tá bom? Então, todo caso aí de documentação atrasada, recolhe-se o documento do veículo. E letra D, que o veículo for retido e o problema for sanado no local. Quando a gente fala que o problema ele é sanado no local, não existe o recolhimento do CRLV, tá bom? Então, nesses casos aqui, todos esses aqui vai acontecer o recolhimento e esse daqui não tem por onde eles recolherem seu documento, já que a irregularidade foi sanada no local ali, tá bom? Então, primeira questão tá aí, a nossa resposta é a letra D. A outra questão que a gente tem aqui, peraí que pulou, será aplicada a penalidade de frequência obrigatória em curso de reciclagem quando o condutor, né? Então, quando a gente fala que a frequência obrigatória em curso de reciclagem, o curso de reciclagem ele é obrigatório para quem, né? Ele é obrigatório para quem toma suspensão do direito de dirigir, para quem também comete algum acidente de trânsito, tal qual o juiz entende que essa pessoa precisa passar por uma reciclagem, né? Então, o juiz determina essa reciclagem para esse condutor, né? E se for constatado que está colocando também em perigo a segurança do trânsito, né? Então, em qualquer uma dessas situações, o juiz pode entender que essa pessoa precisa passar por uma reciclagem. E no caso também de suspensão do direito de dirigir. Então, a pessoa tomou a suspensão, ela é obrigada a cumprir esse processo aí de reciclagem, beleza? Então, vamos às opções, ó. Atingir 19 pontos na sua habilitação. Essa opção aqui, ó, não é verdade, né? Então, eu não preciso fazer curso de reciclagem quando eu atinjo 19 pontos. 19 pontos não dá nada para o condutor, tá bom? Ainda mais com a lei nova agora,
em que as pontuações elas mudaram, né? Então, por exemplo, a partir de 20 pontos para me tomar suspensão, eu teria que ter mais de 2 gravíssimas. A partir de 30 pontos para mim tomar uma suspensão, eu teria que ter pelo menos uma gravíssima, né? No meio dessa somatória aí. E para mim, se eu não tiver gravíssima nenhuma, para mim tomar suspensão, eu vou perder até 40 pontos. Aí eu entro na suspensão do direito de dirigir, beleza? Então, nesse caso aí, 19 pontos não dá nada. Letra B aqui agora, ó. Tiver suspenso do direito de dirigir, então, acabei de falar, ó. Então, realmente, se eu tiver suspenso, eu sou obrigado a cumprir a reciclagem, beleza? Tiver o veículo retido. Quando a gente fala de ter o veículo retido, a minha luz aqui apaga, gente. Então, tem hora que eu tenho que balançar o braço. Quando eu tiver o veículo retido, só por algum motivo, né, de fiscalização, às vezes eu preciso regularizar alguma situação ali no local, automaticamente eu não preciso fazer curso de reciclagem, né? Então, normalmente, é só mesmo a retenção do veículo, regularizou a situação bem, não regularizou, dá-se a remoção, né, do veículo, mas para fins de curso de reciclagem não, tá bom? Atingir 20 pontos na sua CNH se tiver cometido apenas uma infração gravíssima. Nesse caso, só 20 pontos não daria essa suspensão. Para ser considerado só uma infração gravíssima, seria a partir de 30 pontos, beleza? Então, a nossa resposta aqui será aplicada a penalidade de frequência obrigatória em curso de reciclagem quando eu tiver suspenso do direito de dirigir, beleza? Nossa outra questão é até mesmo aquela introdução, né, que eu falei sobre a questão de a diferença de penalidades e medidas administrativas. Quando a gente fala nas penalidades, são aquelas que começam com letras aleatórias. Então a pergunta são penalidades, exceto. Dou uma dica falando, corta esse exceto e joga um não aqui, ó, no início da questão. Quando você coloca assim, ó, não são penalidades. Então, quer dizer que não é penalidade. Então, o que não é penalidade? Advertência por escrito e multa é penalidade? Não é? Então, verdade, ó. Multa e cassação da CNH é penalidade? É penalidade, verdade. Suspensão do direito de dirigir é penalidade? E multa? É penalidade, tá bom? Então, olha para você ver na letra D, a gente tem recolhimento da CNH e nós temos retenção do veículo. Tá vendo que começa com a letra R, né? Então, nesse caso, a gente tem uma opção aqui que não são penalidades. Na realidade, essa opção aqui se trata de medidas administrativas, tá bom? Pulando para a última questão, nós temos aí, ó, são medidas administrativas. Agora, invertemos a pergunta, ó, exceto. Corta o exceto e joga o não lá no início da frase, ó. Então, vamos lá. Não são medidas administrativas. Então, a gente tem quem aí, ó? A gente vai ter transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa? Sim ou não? Sim, né? Multa e cassação da CNH é uma medida administrativa? Será? Acho que não, hein? Vamos lá. Retenção do veículo e realização de teste de dosagem é uma medida administrativa? Não é? Porque começa com a letra R e R aqui. E a única que não começa com R é T, lembra? Então, pelas dicas aí a gente consegue achar, ó. E recolhimento da CNH e retenção do veículo? Começa com R também. Então, a gente pode considerar que também é uma medida administrativa, beleza? Então, o que não é uma medida administrativa? Multa e cassação da CNH. Então, quando a gente fala que multa e cassação da CNH são penalidades, beleza? E então, pessoal, gostaram? Né? Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido bastante aí, né, sobre alguns pontos importantes aí de infrações e penalidades, né? Espero estar sempre em breve aí colocando vídeos, tá bom? Para poder estar agregando para vocês, né, algum conteúdo importante aí, né? E esclarecendo algumas pequenas confusões, né, que às vezes o aluno faz na hora de interpretar uma questão, e eu tenho certeza que vai estar ajudando todos vocês aí, tá bom?
Espero que tenham gostado. Curtem o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.